Olá, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui. Estou muito feliz de estar reencontrando tantos amigos que há tanto tempo eu não os via mais e outros tantos que estou conhecendo agora também. E estou plagiando meu nosso amigo Edgar, que fez um vídeo, e eu também gostei dessa ideia e optei por fazer dessa maneira a minha participação nesse fórum. Bom, então, pensando nas nossas atribuições, acho que tem algumas coisas que, no meu entendimento, são mais fáceis do que outras, né? Ou seja, uma atribuição é alguma coisa que eu tenho que fazer, né? E está todo documentado, tem as diretrizes escritas, tem os formulários, os instrumentos que a gente vai utilizar, então já nos norteiem sobre isso, né? E a outra questão é a questão do papel, que eu acho que o papel ele é um pouco mais... não é subjetivo, mas ele depende mais do nosso entendimento, da nossa postura e ação diante daquilo que nós temos que fazer. Então, assim, se a gente, né, tentando separar isso, eu vou falar primeiro do que eu entendi das atribuições que nós temos nessa formação, né? Bom, primeiro é conhecer o conteúdo da solução que está sendo, né, está sendo capacitada, o que está em pauta da capacitação, da formação dos multiplicadores. Depois é planejar e elaborar o plano didático, que sempre vai ser em parceria com o conteudista ou com o facilitador, e depois tem que ser validado com o gestor, né, para ver se aquele plano pode ser seguido durante a formação. E nesse plano a gente tem que contemplar as atividades, né, que fazem parte da solução, né, que está sendo feita a formação, assim como atividades que propiciam o desenvolvimento das competências do facilitador Sebrae, para que a gente possa também, em cima disso, fazer a avaliação dos participantes. Então, ele amplia um pouco do que era no passado, que era realmente um repasse, hoje é uma formação. E aí nós temos dois papéis, né? Nós temos um papel, uma atribuição, aliás, na etapa online e a outra na etapa presencial. Na online eu entendi que nós interagimos com o tutor, né, para que a estratégia educacional seja trabalhada na comunidade de aprendizagem coletiva, na CAC, esteja alinhada com as demais, né, atividades e ações que a gente vai fazer em sala de aula, né. Vamos ter que validar com o tutor, né, as mensagens que ele vai enviar para os participantes. Caso tenha alguns fóruns com temáticas educacionais, eles serão mediados pelo consultor educacional. Ele acompanha toda a capacitação, toda a formação, aliás, como observador, coletando evidências que contribuirão para a composição final, né, dos participantes. Certifica-se que se todos responderam à autoavaliação, né, antes da capacitação presencial, isso é uma coisa importante, e consolida as autoavaliações na planilha de avaliação. E faz análise do perfil da turma para poder verificar se não há necessidade de ajustes no plano didático que vai ser executado na presencial. Na etapa presencial, no meu entendimento, né, prepare, adequa todos os instrumentos e as planilhas de avaliação. Ele fica em sala atento ao cumprimento do plano didático, assim como ele tem que certificar que os materiais estão todos disponíveis, que todo o pessoal assinou a lista de presença, porque ninguém participe da formação e não esteja comprovada a sua presença. Faz a reunião de consolidação da avaliação dos participantes junto com o conteudista, facilitador e o gestor ao final da capacitação. Faz a devolutiva aos participantes, ou seja, o feedback que pode ser durante, né, é o ideal que seja durante a formação ou posteriormente via comunidade virtual, e aí algo a ser discutido no planejamento da formação. Ele consolida todas as avaliações no formulário de avaliação consolidada, contendo a nota da prova, se teve, a etapa online, as autoavaliações e a etapa de avaliação na etapa presencial, e entrega essa avaliação consolidada ao C-Sebrae, né? E por fim elabora um relatório consolidado da formação, no que tange as técnicas e experiências de aprendizagens inovadoras, né, que foram vivenciadas e avaliadas pelos educadores. Então isso na verdade são atribuições, estão lá listadas, a gente tem que fazer durante a formação. Quando eu falei que para mim assim tem um outro lado que é o papel,
que é algo assim que a gente tem que ter, tá mais na atitude ou mais no desenvolvimento de algumas habilidades que a gente precisa ter, de algumas competências, né? Primeiro é zelar pela metodologia. Eu acho que o consultor educacional ele tem que garantir que ela seja aplicada na sua íntegra, ele tem que resguardar a lisura nesse processo de avaliação, de formação e avaliação dos participantes. Então tudo que ele tem que fazer mesmo, não dá para fazer pela metade ou fazer partes, né? Então ele tem um papel importante aí porque ele aponta entre a formação e o SEBRAE. E a outra coisa que diz respeito, que para mim é uma preocupação sempre muito grande que eu tenho, é com relação à avaliação do participante, né? Ele tem que ter, a gente tem que ter muito cuidado em relação a como faz a avaliação, né? Então, assim, quando a gente está numa sala de aula, é muito comum, né, a gente observar as pessoas e perceber muito rapidamente a evidência daquela pessoa que participa muito ou daquele que não participa ou participa pouco. Então, esses dois extremos é muito fácil a gente identificar e coletar evidências. Mas tem uma galera do meio que participa pouco, mas que está lá, às vezes não está falando, mas está demonstrando que está aprendendo. Então, assim, como buscar evidências de avaliação destas pessoas também? Porque eu só posso dizer, né, se ela está apta ou não, se eu tiver evidências que me assegurem isso. Então, assim, esse olhar para as pessoas que não estão o tempo inteiro falando, que não ficam caladas o tempo inteiro, é um olhar, assim, muito apurado no meu fim, né? Outra coisa, registrar as evidências imediatamente. Se a gente deixar para depois, para outro dia, a gente vai acabar confundindo um dia depois do outro e acaba que não consegue ter a fidelidade naquele registro, né? Outra coisa também que eu acho importante é a gente não se ater a experiências passadas. Às vezes assim, eu conheço uma pessoa, né, a Beatriz participou de uma capacitação e ela foi muito bem naquela capacitação. Então ela vem para essa outra formação e eu começo a olhar para ela com aquele olhar de uma experiência que eu tive no passado que ela foi muito bem, ou no passado ela não foi muito bem, né? Então o meu olhar sempre vai estar viciado ou está influenciado por uma experiência que eu tive dessa pessoa no passado. E na verdade, a avaliação ela diz respeito ao aqui e agora, ao momento. Então assim, avaliar o que está acontecendo agora, independente de como era bem ou mal o seu desempenho num outro momento, como foi bem ou mal o desempenho da pessoa num outro momento. É como é que ele está indo neste momento, nesta solução, nesta formação, né? E outra coisa, avaliar para mim não é comparar. Não é a Beatriz que é melhor que a Maria ou a Maria é melhor que a Beatriz, né? Como a Beatriz, né? Qual foi o desempenho que a Beatriz teve em sala, quais são as evidências que me diz que esse desempenho foi dessa forma e qual foi o desempenho que a Maria teve, né, na sala. Independente de se uma foi melhor do que a outra. Nesse momento não é quem é melhor, é como cada uma se mostrou e como cada uma desempenhou, né, o seu papel dentro de sala. Outra coisa também eu acho importante que é não se basear pela primeira impressão, pela simpatia, pela empatia, pela antipatia da pessoa, né? Eu tive uma impressão ruim da pessoa, então eu tenho um olhar já meio viciado também, meio, né, desconfiado dessa pessoa por conta dessa impressão. Eu fui muito simpática na chegada, então ela é uma pessoa que eu vou estar olhando com um olhar mais benevolente. Não é isso, assim, é olhar o desempenho da pessoa também. E a outra coisa assim que eu queria também trazer para a nossa reflexão, que eu acho que é uma coisa importante, essa questão da isenção, da neutralidade, né? Sempre que a gente está no processo de avaliação, é muito comum que as pessoas elas chegam e querem meio que puxar o saco de quem está na avaliação, que está fazendo a avaliação, né? Quer te chamar num canto para conversar, para se justificar de alguma coisa que aconteceu, para dizer que o outro que fez não sei o quê. Então, assim, é como a gente se comporta nesses momentos para que a gente não tenha nenhum problema na hora de dar um retorno para um participante que ele foi bem, ou está apto ou não apto, e ele não leva esse retorno reportando uma situação que aconteceu em sala, de uma proximidade da gente com outro participante. Então, acho que são algumas reflexões que eu queria trazer para vocês e estou aberta a sugestões, a complementações ou até discordância em relação a isso, tá? Um abraço a todos.